É extremamente importante nós conhecermos nossa herança cristã e nós conhecermos a história da igreja. Se nós fazemos parte da igreja, nós precisamos conhecer nossos irmãos e irmãs ao longo da história. E é muito importante, talvez a coisa mais central em se estudar essa história da igreja, ou a teologia histórica, é entendermos como a igreja interpretou a Bíblia em cada época e como ela aplicou as escrituras em cada época para o seu contexto. Portanto, estudar a história da interpretação bíblica é vital, é muito importante, é essencial para todo e verdadeiro cristão. Olá pessoal, na resenha de hoje eu vou fazer duas coisas. Eu vou indicar esse livro para vocês, que eu já vou falar rapidinho para vocês qual é, e nós vamos ter um breve panorama de história da interpretação bíblica, assim, bem rapidinho, bem resumido para vocês. Se você nunca viu nada de história da interpretação bíblica, você vai ter um start, você vai saber da onde você vai partir desde esse vídeo para você aprofundar os seus estudos e ter essa consciência histórica que é absolutamente importante e é muito relevante para a nossa vida espiritual atual, com certeza. Tudo bem? Então, bora lá, pessoal. Se eu vou dar uma história da interpretação bíblica para vocês panoramicamente, tenho certeza que vale o seu like. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Todo sábado tem resenha, tem estudos das Institutos de Calvino, tem todo tipo de conteúdo teológico bom para vocês aqui. Não percam nenhum vídeo, ativem o sininho e ajudem o canal a crescer e atingir mais pessoas com esse conteúdo, se você está sendo abençoado com ele. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. História da interpretação bíblica do Gerald Bray, publicado em 2017 pela Edições Vida Nova. Um livro fantástico com 700 e algumas páginas, ok? É um livro assim bem completinho. Você nunca leu nada sobre a história da igreja? Esse é o livro, ok? Porque é uma linguagem muito acessível e tem muito conteúdo aqui. Então você vai investir na sua formação de cristão, de alguém que está seguindo a Cristo na igreja, que precisa conhecer aí a sua tradição, a sua herança cristã. Esse é o livro para você, ok? Então, um belo presente que a editora Vida Nova outorgou para a igreja brasileira, para nós cristãos. Tudo bem? Então, nesse livro você vai ter história da interpretação bíblica de forma bem panorama. A gente pode dividir a história na era patrística, medieval, reforma, pós-reforma, era moderna e era contemporânea, bem grosso modo, ok? Se nós olharmos para a patrística, como é que os pais da igreja nos primeiros séculos da era cristã interpretaram as escrituras? Essa é uma pergunta que vale milhares de livros, ok? E tem centenas de autores, de teólogos importantes, e cada autor precisa ser estudado em seu próprio contexto, em sua própria técnica e aplicação de interpretar as escrituras, ok? Mas se a gente for resumir, existem duas escolas extremamente importantes na era patrística, que é a escola catequética de Antioquia e a escola catequética de Alexandria, lá no Egito. Essas duas escolas tinham ênfases diferentes na interpretação bíblica. A escola de Antioquia, pessoal, ela dava uma ênfase a mais no aspecto literal, na literariedade do texto bíblico. Já a escola alexandrina, ela dava mais ênfase a um aspecto mais alegórico, mais simbólico, um tanto quanto mais arbitrário da interpretação bíblica. Bom, dizia-se comumente que uma é mais literalista e outra é mais alegórica, mas os estudos mais recentes, as teses mais recentes que estão sendo produzidas sobre a era patrística, vamos dizer que a ênfase é na influência das escolas, das filosofias gregas sobre cada escola, ok? Eu não vou entrar em questão aqui. Obviamente, hoje em dia a gente fala a escola de Alexandria não era pior, entre aspas, do que a de Antioquia. Mas havia extremos e havia erros de interpretações e acertos de interpretações e boas interpretações nas duas escolas. Tudo bem? Então, a escola de Alexandria, você tinha ali, por exemplo, no século I, Filo de Alexandria, que era um judeu que tinha adotado também o método alegórico para casar dois personagens importantes para ele: Moisés, como na sua herança judaica, e Platão, com a sua herança intelectual grega. Okay? E isso se perpetuou lá em Alexandria e eles meio que davam uma ênfase maior a esse aspecto alegórico. E ambas jogavam com a questão de como lidar com o aspecto histórico do texto. Será que o aspecto histórico tem importância? Ou será que ele pode ser descartado para uma aplicação mais imediatista? Tudo bem? E aí, um dos principais proponentes dessa escola é Orígenes de Alexandria. Ele foi o maior comentarista bíblico no sentido de conteúdo. Ele produziu, assim, sobre-humano, tanto de comentário que ele escreveu. A maioria se perdeu, infelizmente.
Mas o Orígenes ele dizia, seguindo uma tradição mais platônica, que assim como a alma tem três, o ser humano tem três divisões, a interpretação bíblica também. Tem o aspecto literal, o aspecto alegórico e o aspecto moral, ok? Dessa tripartição hermenêutica de Orígenes, por assim dizer, nesses três aspectos de Orígenes, flui na Idade Média um quarto aspecto. Então, se a gente olhar para a Idade Média, de novo, centenas de autores, cada um precisa ser estudado a seu próprio direito, mas se a gente pode resumir, a hermenêutica medieval ela tinha quatro vias, que segue as três de Orígenes e mais uma. Então, nós temos a via literal, que é aquilo que está escrito no texto de forma mais imediata. Nós temos a via alegórica, ou às vezes chamada de cristológica, que via a relação do texto com Cristo e a igreja. Nós tínhamos o sentido tropológico. O que significa tropológico, William? Significa o sentido moral. Ou seja, o que aquele texto está me guiando a minha conduta? O que ele está orientando ali a minha conduta? E o quinto é o aspecto anagógico. O que é anagógico? É o aspecto escatológico, ou seja, aquilo que aponta para o futuro, para a vinda de Cristo e para a consumação de todas as coisas. Tudo bem? Então, por exemplo, lembrando de cabeça aqui um exemplo para vocês. Jerusalém, você tem um texto na Bíblia que fala de Jerusalém. O aspecto literal imediato é Jerusalém terrena, a cidade, né, no Antigo Testamento, por exemplo. O aspecto alegórico ou cristológico, a Jerusalém aponta para Cristo e a igreja como a cidade de Deus. Né? No aspecto moral seria a minha alma, eu sou Jerusalém, eu preciso cercar-me, né, e não deixar o mal entrar, por assim dizer. Essa é uma interpretação muito comum na Idade Média. E o sentido anagógico, a hermenêutica anagógica, Jerusalém então é a nova Jerusalém, aponta para nova Jerusalém que virá na consumação de todas as coisas. Estão entendendo? Então, na Reforma Protestante, na Renascença, lá do século XVI, houve uma mudança, houve uma ênfase no ad fontes, que é voltar à fonte do texto bíblico. Então, no final da Idade Média, em vez de você ter anos e anos de estudo de literatura e filosofia grega para depois você ir com todos esses pressupostos para o texto bíblico, os reformadores não, inverteram a ordem, eles disseram não, você precisa se achegar ao texto bíblico primeiro, ok? Voltar às fontes, ao grego do Novo Testamento, hebraico do Antigo Testamento e ler os textos na sua literalidade. Então houve uma rejeição da alegoria extremada, ainda que a interpretação simbólica, a interpretação tipológica se manteve em muitas medidas, em muitos reformadores, também nos puritanos do século XVII. Pegar ali os comentários, por exemplo, de Cantares do Durham, alguns pontos do Joe Owen, eles também trazem alguma coisa mais alegórica, mais simbólica, mas como uma estrutura hermenêutica foi rejeitada a alegoria. Tudo bem? E houve uma ênfase no sola escritura, somente a Bíblia é a nossa autoridade máxima de fé e conduta, ok? E a Bíblia é a sua própria intérprete, né? A escritura a sua intérprete, né? A intérprete de si mesmo. Tudo bem? Então essa mais ou menos é a hermenêutica da Reforma Protestante, de se chegar ao texto bíblico, ok? Para ouvir a voz de Deus, de forma você como cristão, você pode se chegar ao texto bíblico traduzido e Deus vai falar com você. Dentro, é claro, da ortodoxia, das grandes doutrinas básicas da fé cristã. Depois nós temos uma virada e acontece muita coisa e nós temos o iluminismo. Então a era moderna ela é caracterizada por um crescente racionalismo, ceticismo, antissobrenaturalismo e surge o método histórico crítico que vai criticar o texto bíblico e vai enfatizar o que a alegoria medieval desprezou o aspecto histórico. O método histórico crítico vai absolutizar o aspecto histórico. A gente tem a era do historicismo ali do século XIX, né, onde tudo que importa é saber o que está atrás do texto, quais são as circunstâncias que levaram o texto a ser escrito. Então, por exemplo, Moisés não foi o autor do Pentateuco, houve várias fontes ali do Pentateuco. O Novo Testamento foi influenciado por toda a filosofia e a religião e a literatura grega. Então é um paganismo ali. E eu estou lecionando para vocês a história da interpretação de Paulo aqui no canal, na playlist Teologia Paulina. E a gente viu essa semana o William Wrede desconectando Paulo do seu contexto judaico. Então essas são as influências a nível acadêmico. A nível da igreja, a igreja sempre interpretou a Bíblia como palavra de Deus, sempre criou na Bíblia, praticou a palavra de Deus. E isso desde sempre, né? Desde os apóstolos até hoje, até a volta de Cristo. A igreja, a nível leigo, ela é a que detém
as escrituras, né? Mas na academia você teve essas ênfases, caiu em total descrédito. Existem livros já no século passado, no finalzinho, mostrando a morte do método histórico crítico. Você tem uma... Hoje em dia você tem uma pluralidade com a pós-modernidade, você tem uma pluralidade de vozes hermenêuticas, é uma polifonia interpretativa das escrituras, e você tem um bom pessoal cristão, evangélico, argumentando e interpretando a Bíblia de forma bem acadêmica. E essa é um resumo aqui para vocês do nosso livro História da Interpretação Bíblica, ok? Então sempre a resenha eu tento trazer informações e conteúdos relevantes para vocês. Pontos fracos desse livro. Vocês perceberam que houve várias lacunas na minha fala, né? Se você conhece mais de história da igreja e conhece mais de interpretação bíblica, você viu que eu dei uns pulos assim que não se deve dar, né? Porque por causa do meu tempo aqui, que eu não quero me alongar muito. Mas o ponto negativo desse livro não é tão negativo assim, mas ele mostra que ninguém sabe tudo, né? Então o Jared Bray às vezes ele dá algumas generalizações, e se você conhece ali os livros que ele está citando apenas para você saber que eles existem, os autores para saber que eles existem, ele poderia aprofundar muito mais, mas ele talvez não conheça. E isso tá ok, é tranquilo, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Ele está fazendo um esforço hercúleo gigantesco aqui de trazer esse panorama de toda a história da igreja. É impossível ler tudo da história da igreja, então é necessário esses recortes, essas ênfases. Então ele deixa a desejar um pouquinho da idade contemporânea, mas não desacredita o livro de forma alguma. Pelo contrário, é um incentivo para vocês lerem, e depois desse livro lerem mais, lerem todo o livro os livros que ele indica aqui na bibliografia. E pessoal, eu gostaria de encerrar o vídeo com um convite para vocês. Se você quer entender mais, se aprofundar mais da história da igreja, e é muito importante, não tem como enfatizar muito isso. Quanto mais eu enfatizo, mais se torna necessário enfatizar, por assim dizer. Ok? Eu gostaria de chamá-los a cogitarem em fazer um curso de pós-graduação em Teologia Histórica por um seminário um instituto chamado Centro de Pós-Graduação Jonathan Edwards. Ok? Existem várias pós-graduações lá, e lá você tem esse ano de 2022 a pós-graduação em Teologia Histórica com excelentes professores, os melhores professores e o melhor preço do nosso país. Eu sou um dos professores dessa pós-graduação em Teologia Histórica, e portanto eu quis deixar essa deixa, né? Já que eu estou falando sobre um livro de história da interpretação bíblica, eu gostaria de chamá-lo. Se você não tem uma graduação e quer fazer, você pode fazer pela modalidade livre, ou seja, você pode fazer sem o diploma reconhecido pelo MEC, apenas com o diploma da instituição, que não é reconhecido pelo MEC, e você tem ali todo o conteúdo igualzinho. Mas se você tem alguma graduação e você quer fazer reconhecido pelo MEC, você vai ter uma pós-graduação reconhecida pelo MEC com um conteúdo 100% cristão, conservador no sentido teológico, não político da coisa. Não tem nenhum liberal lá ensinando a besteira, né, como era na época do iluminismo aqui, que o Bray vai mostrar para nós a partir do século XVIII, XIX e também século XX. Tá bom? Então, adquira esse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tanto do livro quanto do site do Seminário Teológico de Jonathan Edwards, que também tem um centro de pós-graduação. Espero vocês lá. Se vocês forem meus alunos, a gente conversa aí sobre as aulas e vai ser um prazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.